A pesquisa Meio Ideia mostra que a avaliação de Lula continua no vermelho, mais vermelho que o PT. O índice de aprovação do governo petista é quase 5 pontos menor do que a desaprovação. Na avaliação da maioria dos eleitores, cerca de 51%, Lula não deveria continuar no Planalto. Para 47%, ele merece obter um quarto mandato. Eu não sou ruim de números, eu gosto de números. E alguma coisa lógica me diz que 51% não quer uma coisa, é maioria. Não sei. Coronel Melo Araújo pensa o quê? Eu fico só preocupado, Segré, e acho que o grande segredo para a gente mudar nosso país é a educação. Você até falou do seu projeto aí de sair fazendo palestras gratuitas aí pelo país, e eu vejo que esse que é o caminho. A gente precisa educar o povo. Então a gente sabe o que acontece nas eleições. Quando chegar o período eleitoral, infelizmente, aquela coisa acontece da compra dos votos, acontece do dinheiro público chegando na mão das pessoas para fazer o voto, seja através de cesta básica, seja através em dinheiro. Isso aí não parou e não vai parar nunca. E, infelizmente, o povo, uma cultura não adequada, eles acabam votando ali por aquele momento, por aquele interesse momentâneo. Então, a pesquisa mostra um resultado. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, que foi endossado pelo presidente, já empata com o seu Luiz aí. É um candidato que, com certeza, está surpreendendo, porque muitos não acreditavam e viu como o nome Bolsonaro é forte. Nosso presidente preso, praticamente colocaram ele num cativeiro, né? A gente vê tanta injustiça, né? Então, põe ele num cativeiro, tira ele de contato com o povo, mas é tão forte que o filho, né, que é o pré-candidato aí, já pega esses votos, chega com força, mas eu fico muito receoso do que vai acontecer pela frente, né? Infelizmente, a gente está lidando com gente que estudou a cartilha comunista. Sim. E está pregando, está usando exatamente como tem. Tempos atrás, lá no passado, tem uma declaração do seu Luiz, fala assim, quando a gente chegar, a gente não sai mais. Né? O presidente Bolsonaro foi uma coisa que fugiu totalmente da realidade em 18. Ninguém esperava, sem dinheiro, quebrou, fugiu da casinha e chegou lá. E agora esse pessoal está preparado. Então, eu vejo que, com muito receio, está mostrando que o governo não está agradando, mas aí é o gás, claro. É internet gratuita. Vocês chegaram a ver já a internet gratuita, as antenas de internet? Eu cheguei a ver, está no Gov, inclusive. Inclusive tem um canal que é antena parabólica gratuita para pessoa de baixa renda. E tem um canal lá que é o 13. É um canal passando informações só do governo, passando aquela maquiagem que quer ser mostrada. Isso aí existe, não é conversa, não. Então você vê, eles vão abrindo a torneira, eles não estão preocupados com dinheiro. Então é uma eleição perigosa e a gente não pode titubear. Tem que estar atento para a gente conseguir surpreender também. Com certeza. O senhor Luiz, que não é o Luiz Ignácio, que fazia menção ao coronel, é Luiz Arthur. Você gosta de números como eu, então... Vamos lá, Segré. Primeiro, o Luiz dele é com Z, o meu é com S. Que há uma grande diferença. Vamos lá, Segré. De fato, você falou, 47% aprovam o Lula, querem ele, 51% reprovam. Aí você diz, então a maioria reprova, então o Lula vai perder a eleição. Mas me preocupa muito, 47% ainda é um índice muito alto. Porque se você imaginar que é um governo completamente perdido na questão de segurança pública, alimento caro, né, que bate no bolso do mais pobre, a picanha que o Lula prometeu nunca chegou na mesa do trabalhador, da pessoa mais pobre. O escândalo do INSS, o maior roubo de velhinhos da história do Brasil no governo Lula. Enfim, a lista é enorme. E ainda assim tem 47% achando que ele deveria continuar no Palácio do Planalto, é um índice muito alto. O que mostra claramente, como bem disse o coronel, o efeito dos programas sociais. Nós temos 94 milhões de brasileiros que de alguma forma recebem algum dinheirinho do governo em algum programa social. Seja ele o Bolsa Família, seja ele
o BCP, seja ele o Vale Gás. E pior, na campanha eleitoral, eles já escancararam qual vai ser a grande propaganda. Vão prometer transporte público gratuito no Brasil inteiro, que do ponto de vista do marketing é excelente. Quem que vai ser contra transporte gratuito? A questão é quem paga a conta, é uma ilusão. Eles vão vender fantasia para ganhar votos. E é isso que me preocupa, Segré. Porque uma boa parte da sociedade não tem esse discernimento, não consegue entender o que é populismo puro, insustentável, do que é uma proposta correta e honesta. Então, não bastar distribuir botijão de gás, que eu já disse, sou contra. Ai, Luiz, você não tem coração, a pessoa que não tem gás para cozinhar. Não, a questão não é essa. A questão é, a pessoa precisa ter emprego, renda, e ela compra o botijão dela. Ela tem que ter orgulho dela comprar e não um botijão como esmola dada pelo governo. É isso que eu sou contra. Então, Segré, me preocupa muito esse índice 47%, embora pareça ser minoria, porque é menos do que a metade, ainda é um índice muito alto e coloca em risco, sim, a chance, ou coloca em risco não, dá uma chance ainda grande do Lula ser reeleito. E agrego nessa tua lista a jornada 5x2 também, né? Também. Imposto de renda de R$5.000, todos esses programas aí. Né? Professor Suano, a matemática fala uma coisa, a lógica eleitoral fala outra, as pesquisas dizem outra. Em quem a gente deve confiar? Olha, as manifestações que foram feitas aqui, eu compartilho e voto com os 3 relatores, porque estão perfeitos. Eu vou pegar esse negócio que você falou dos elementos que estão sendo acrescentados e a escala 5x2 vai passar. É 4x3, está em 5x1? 6x1? Eu vi no... Já me perdi. 6x1. É a Dilma. Acabar com a 6x1 e vai para 5x2. Mas eu vi uma manifestação no Instagram de um cara muito 4x3 é do Penduricalho, agora que foi aprovado. Cara muito inteligente falou assim, não, mas nós já estamos vivendo a escala 6x1, porque tem um bolsonarista trabalhando para 6 petistas estarem ganhando bolsa. Basicamente é o que a gente vive. Agora, é interessante que quando você para dar uma olhada, é assustador, como o Arthur falou, esses 47%, mas é explicável. Por 2 razões. Primeiro, a questão, como o coronel falou, a educação. E a gente não tem que chamar o nosso povo de ignorante, burro, não é nada disso não. É um povo que é massacrado, é um povo que tem que trabalhar 3, 4 horas de transporte e ele não tem como se educar. Chega para ele única e exclusivamente, exatamente aquilo que vai das grandes mídias que estão recebendo 1 bilhão do governo da SECOM para divulgar o que querem. E curiosamente, olha que coisa absurda, foi a tática que eles passaram a adotar, prefeito. A internet, que era a preocupação que eles tinham, a gente tem que se preocupar com a internet, porque a internet pode trazer a verdade. Por exemplo, se você andava no metrô antes, era difícil você acessar a internet. O que acontecia? O trabalhador, eu não gosto de trabalhador, o funcionário. Trabalhador somos todos nós. Todos nós somos trabalhadores. Mas o funcionário, ele não tinha internet no metrô, ele só tinha acesso à informação quando chegava em casa, quando ele ia lá, a internet era pequena, cara, poucos pacotes para baixar, então ele tinha que ir na rede tradicional, que era a rede de mídia tradicional, e a rede de mídia tradicional ganhando muito dinheiro da SECOM para estar falando as bobagens deles. Mas eles são tão espertos que eles já foram resolver o problema da internet e colocaram o canal deles, que certamente vai se sobrepor a todos os outros, e eu não me assustaria se os demais canais que tivessem restrição fossem bloqueados e houvesse problema de distribuição. Por quê? Porque eles vão querer esse canal. É isso que explica esses 47%. E me assusta, porque se primeiro turno você vota no cara em que você quer, no segundo turno você vota no cara em que você odeia menos ou não odeia. E você ter 47% de indivíduos que podem odiar outro e não esse, é muita coisa. E se você tiver a máquina nas mãos, eles podem destruir tudo que está diante deles, ir para uma estratégia de terra arrasada para quebrar tudo e ficar com o que resta. E quebrar tudo é quebrar todos nós. Eles vão fazer isso. E aí me assusta esses 47%. Agora, uma coisa é certa. Mais da metade, não são só 51% não. Eu tenho certeza, 60%, 65% do povo brasileiro não aguenta mais isso. O problema é que eles não têm propostas e não sabem quais são os caminhos alternativos. E eles não deixam que as autoridades que estão aí, os analistas, cheguem de uma maneira massiva a mostrar quais são as propostas. Como a tua palestra, que chega lá e diz, olha, é trabalhando. E aqui, veja, a gente tem que qualificar, tem que educar, tem que apresentar tudo. Eles não deixam. Não querem. Segré, é uma coisa que me chama muita atenção. Eu tenho estado muito nas ruas, né? Quem nos acompanha aí nas redes
sabe que eu estou o tempo todo falando com a população, trazendo temas atuais, discutindo, questionando. E por diversas vezes na Avenida Paulista, nossos irmãos do Norte e Nordeste até param ali alguma entrevista, algum questionamento que eu estou fazendo, falando assim, meu, acorda, vocês estão sendo enganados, não tem picanha, não tem gás, o povo está ficando escravo. E até me arrepia aqui, de certa forma, de lembrar, porque teve um depoimento do irmão do Ceará, que está trabalhando aqui na capital, que falou, eu votei a vida inteira, minha família também, na esquerda, no PT, tá todo mundo na miséria, eu tive que sair de lá para vir para cá, para tentar alguma coisa, inclusive para ajudar eles que estão lá. Então, é uma esperança que eu tenho que este ano também os nossos irmãos do Norte e Nordeste comecem a ter essa retomada, essa virada de chave. A gente vê hoje facções, né, no Ceará tirando as famílias de casa, expulsando, literalmente. E não é algo pontual, é um governo que já está lá há anos comandando aqueles estados. Então eu tenho esse fio de esperança como veículo de comunicação como a OAS, que são importantíssimos, porque a gente sabe que a grande mídia hoje ela é vendida, ela está no bolso dos caras. Então a gente nas redes sociais fazendo esse trabalho também com o povo nas ruas, eu confesso que eu estou até, assim, de certa forma surpreso, muito feliz, porque os números do Flávio estão fantásticos. Eu esperava, de certa maneira, até um pouco mais à frente os números que ele já vem apresentando hoje. Mas eu levo também em consideração a altíssima rejeição do Lula. A última pesquisa que eu vi estava em 57%. Por quê? Porque é todo dia um escândalo novo. Sim. Todo dia é uma bobagem nova, é um crime novo, é um parente do Lula novo, é o filho do homem, né? Que nem esses, do filho do rapaz. Então, assim, um outro ponto de reflexão que eu gostaria de deixar também, inclusive eu tenho amigos que eu puxo a orelha. Na última eleição, a gente teve o pessoal ali, eu vou votar na Tebet. Porque eu não gosto do Lula, mas o Bolsonaro fala palavrão. Meu Deus do céu, gente. O cara que é o isentão em cima do muro, pra mim ele já tá escolhendo um lado, que é o da esquerda. Então é muito preocupante esse tipo de análise do o Flávio não sei o que o Bolsonaro... Gente, desculpa, e é importante a gente passar esse recado, Segré, porque um dos fatores que na última eleição ajudaram a esquerda a vencer as eleições, para mim, foi esse pessoal da Tebet, o pessoal do Centrão ali que achava o Bolsonaro. Não, ele fala muito palavrão. Cara, o Lula só fala coisa legal, coisa bacana, mas te arrebenta todo dia roubando teu dinheiro. Então, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. E este ano parece que o Lula vai conseguir tirar as pessoas da fome. Parece que agora com o Vale Gás aí vai resolver as coisas. A picanha não chegou, mas vai chegar junto, aí já faz o gás já vai servir para fazer a picanha ali. Então, pelo amor de Deus, gente, não dá mais para cair nisso. Infelizmente, como bem colocou o coronel, a gente tem uma grande parcela da população que não tem acesso a uma qualidade de ensino melhor, a uma cultura melhor. É triste isso, mas é isso que a esquerda tenta eternizar para o projeto de poder que eles têm. Claro. O próprio Lula saiu da boca dele, não é a gente falando aqui. Agora o cara, quando eleva 1 milímetro o padrão de vida dele, que ele ganha um pouquinho mais, que ele estudou um pouquinho mais, já não vota no PT. Então é tão escancarado que chega ao ponto do rapaz falar um negócio desse. É por isso que a grande maioria das pessoas, e aí o segredo está no Norte e Nordeste. Se o Norte e Nordeste muda, o Brasil seria totalmente diferente. Mas a grande maioria da migração é pessoas que votam na esquerda, mas vêm trabalhar aqui em São Paulo ou no Sudeste. É aquele negócio, o cara no dia da votação, ele sai de casa preocupado, olha para os lados, ele fecha a porta, tranca a casa, ele entra no carro, trava o carro blindado, aí ele vai para a escola olhando para todo lado com medo, chega na urna e vota 13. Então. Vamos ao editorial do dia de hoje, que fala sobre a reunião dos ministros ontem do STF. Começamos agora. Ontem, ministros do Supremo voltaram a falar em ética, em autocontenção, em credibilidade institucional. Disseram que o tribunal precisa ser respeitado. A democracia exige confiança. Que a toga impõe limites e blá, 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 blá. O problema é que o discurso não resiste aos fatos, porque na vida real, parentes de ministros passaram a protagonizar contratos, causas e interesses que cresceram justamente depois da chegada desses ministros ao STF. E isso, ainda que não seja crime, é, no mínimo, um problema moral. É aparência de conflito, é erosão de credibilidade.
Quando o Supremo cobra a ética do país, mas não aplica o mesmo padrão dentro de casa, o problema não é jurídico, é institucional. Comecemos pelo caso mais conhecido, Alexandre de Moraes. O escritório da esposa do ministro manteve contrato de 129 milhões com o Banco Master. Não está se afirmando ilegalidade, mas é impossível falar de parecer honesto quando um vínculo privado desse tamanho orbita o entorno de um ministro com poder decisório máximo. Ético, é prudente, é compatível com o discurso de ontem. Todos sabemos que a resposta é não. Outro exemplo, Dias Toffoli. Reportagens apontaram sociedades de irmãos ligadas ao resorte Taiaiá, no Paraná. Novamente, não é sentença, é aparência. Em qualquer democracia madura, a aparência também importa, sobretudo quando se julga o destino dos outros. E não para por aí. Nunes Marques teve a sua irmã, Karine Nunes Marques, atuando como advogada em causas envolvendo a JBS, empresa recorrente nos tribunais superiores. Legal? Pode ser. Ético? É compatível com o discurso de neutralidade? Não. Edson Fachin fala em limites, mas sua filha, Melina Fachin, atuou como advogada em defesa da Itaipu Binacional contra o Ministério Público Federal. Mais uma vez, a questão não é legal, é moral. E enquanto isso, mesmo com a crítica do ministro Alexandre de Moraes, ministros também atuam como influenciadores políticos nas redes sociais. Flávio Dino mantém presença massiva, dezenas de milhares de postagens no X, milhões de seguidores somados entre plataformas, comentários políticos frequentes. Gilmar Mendes usa redes para opinar, reagir e ironizar. André Mendonça também mantém atividade relevante nas redes. Juiz que comenta política em redes não apenas observa o jogo, ele entra em campo. E quando o juiz entra em campo, a confiança do torcedor acaba. Ontem o STF falou bonito, mas hoje os fatos falam mais alto, porque ética não é discurso, é conduta, é recuo voluntário, é evitar situações que minimamente cheiram a privilégio. Quando parentes prosperam em contratos, causas e sociedades no entorno do poder, quando ministros viram protagonistas políticos digitais, quando a aparência de imparcialidade é tratada como detalhe, o problema não é a crítica externa, está no espelho. Quando a toga prega a ética, mas convive com privilégios ao redor, não é a democracia que perde, é a confiança do povo no poder judiciário. Que se vá. Segre, parabéns mais uma vez pelo teu artigo. É interessante porque você reproduz aqui aquilo que talvez seja a grande doença que nós temos no Brasil, a doença espiritual do cidadão brasileiro, que não sabe ser cidadão exatamente porque está doente disso. Ele não consegue separar a coisa pública da coisa privada. É interessante que o povo, ele não tem nem condição de identificar o que pertence a ele, porque ele foi tão explorado e roubado, que hoje ele vive a reboque daqueles que acham que ascendem ao poder para tornar privado aquilo que é público. É o que nós estamos vendo aqui. Sim. Razão pela qual nós temos um discurso completamente diferente daquilo que é a ação. O coronel trouxe de uma maneira muito clara quando disse, olha como é que está funcionando as emendas parlamentares que chegam para o Estado. Chega exatamente por indivíduos que acham que a coisa pública pertence a eles. Isso é tão claro que diz assim, mas vem cá, é você que está usufruindo? Não, mas eu estou utilizando a coisa pública para ascender ao poder e continuar no poder. Caso do transporte gratuito. Ora, por que o transporte gratuito entra como uma questão de demagogia para garantir uma eleição? Porque quem vai pagar somos nós. As empresas vão continuar recebendo e não querem resolver, mas quem vai pagar somos nós. Quem é que lucra com isso? Quem foi que se apropriou disso? Aqueles poderosos que utilizam desses elementos o dinheiro do povo para se eternizarem no poder. É o discurso demagógico e a ação voltada apenas para dizer o que eles sempre fazem. Infelizmente, o Brasil tem os donos do poder? Não. Eles têm o dono das propriedades públicas e, infelizmente, não são aqueles que têm o mérito e que trabalham. E quando eu falo trabalho, eu falo todos nós, não falo funcionário. Funcionário que é chamado de proletário. Infelizmente, são aqueles que estão roubando o povo brasileiro.